Sonda-me, Senhor, e me conhece. A partir de agora, você vai ouvir o programa Mergulhando nas Escrituras, com Valdir Silva. Forma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só a ti, então. O Evangelho de Lucas. A missão é para todos. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais, com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Lucas 8, 2 e 3. Retorno ao texto passado, no qual destaquei que Jesus ia de cidade em cidade e de aldeia em aldeia pregar o evangelho do reino, mostrando a dedicação que Jesus dava à sua missão. Nessa missão, o texto passado diz que iam com ele os 12 discípulos, isto é, os apóstolos. Mas, junto com os apóstolos, somente Lucas registra que algumas mulheres seguiam a Jesus e o auxiliavam com seus bens. Isto é, eram mulheres de posses. É bem de Lucas citar pessoas desprezadas pela sociedade da época, como as mulheres, os samaritanos, os publicanos, as prostitutas, entre outros. Nesse evangelho, essas pessoas têm um protagonismo. Em algumas histórias são os heróis, como veremos na parábola do bom samaritano. Voltando às mulheres, algumas delas são desconhecidas, como, por exemplo, Susana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, ou seja, alguém da alta sociedade judaica seguia Jesus. E claro, a primeira citada é Maria Madalena, a quem o Senhor Jesus curou de 7 demônios, número esse que mostra a gravidade da sua situação. Maria Madalena supera em dedicação a Jesus muitos dos apóstolos do Mestre. Após ser curada, seguiu o Senhor até o fim. Estava aos pés da cruz de Jesus crucificado e foi a primeira para quem Jesus apareceu. Tal destaque aguçou a imaginação daqueles que não acreditam em dedicação leal, que chegaram até a dizer que ela teria casado com Jesus e tido filhos com o Mestre. Claro que isso não abalaria em nada a posição de Jesus, mas em lugar algum, em nenhum da Bíblia, essa possibilidade é aventada. As mulheres seguidoras de Jesus mostram quando o Senhor era acolhedor de todos os que dele se aproximavam, pois normalmente os rabis de sua época não teriam mulheres entre suas discípulas. Isso mostra o quanto o Evangelho valorizou as mulheres. Pena que seus intérpretes religiosos muitas vezes não entenderam isso. Quero finalizar mencionando que seguir a Jesus é fazer como essas mulheres. Sem reservas, damos o melhor para o Senhor. No caso delas, utilizavam seus bens para o Senhor. Hoje, podemos utilizar nossa casa, nosso carro e, claro, nosso dinheiro para facilitar a pregação do Evangelho. Claro que no caso do dinheiro, isso não nos isenta da responsabilidade individual de pregar. Não podemos pensar como disse um irmão certa vez. Se você não quer pregar, utilize seu dinheiro e financie aqueles que querem. De jeito nenhum. Foi infeliz nesse comentário, pois a missão de levar Jesus aos outros é de cada discípulo, mesmo entre aqueles que não têm tanta habilidade para evangelizar. Não podemos terceirizar nossa responsabilidade. Sim, sejamos como Maria Madalena, Susana e as outras mulheres citadas hoje, totalmente dedicadas à missão de Jesus nesta terra, ou seja, buscar e salvar o perdido. Lucas 19:10. Boa leitura. Um pendão real vos entregou o rei, a vós, soldados seus. Corajosos, pois de tudo defendei, marchando para os céus.
com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Eis que estão formados já os batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Ó, sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Muito bom dia a todos. Essa quarta-feira é uma alegria poder mais uma vez me dirigir a você. Eu quero aproveitar esse momento para agradecer as manifestações de carinho que eu recebi, eu e minha família, durante as semanas que passaram, especialmente semana passada, quando meu pai faleceu, e eu pude sentir a amizade, o carinho, as manifestações assim que eu recebi. Quero agradecer. Você me conhece, meu nome é Valdir, eu sou discípulo de Jesus, sigo ele na igreja dele na cidade de Guarulhos, do bairro das Pimentas, e hoje, mais uma vez, estou com uma mensagem vinda da Palavra de Deus. Peço a você que abra sua Bíblia em Jó, capítulo 3. Jó, capítulo 3. Eu continuo minha viagem lendo o Velho Testamento. Estou quase no finalzinho do livro de Jó. Eu tenho compartilhado quase todos os dias pelas redes sociais algumas reflexões que eu tenho feito, que eu tenho tirado, que tanto tem confortado o meu coração, tanto tem assim me ajudado, e por isso eu faço questão de compartilhar, porque a palavra de Deus ela é poderosa para ajudar todos nós. O Jó é um livro interessante. Você conhece a história, como Satanás, ele desafia Deus, e Deus aceita, e Jó passa por um momento muito difícil, de dor. Ele perde tudo, ele perde seus bens, perde sua saúde, perde seus filhos. E a partir do capítulo 3, nós vemos Jó em forma de poesia, na realidade falando sobre a situação que ele tem vivido. E no Jó, capítulo 3, nosso texto de hoje é capítulo 3, versículo 25, o Jó diz o seguinte: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Então 7 dias se passaram com os amigos de Jó em companhia dele. O sofrimento de Jó era tão grande que os amigos não tinham coragem de falar nada para ele. E ficaram quietos. E aqui nós vemos o Jó começa a falar. O Jó é que começa a falar. Mas eu quero fixar meus olhos nesse texto, capítulo 3, versículo 25, na NVI. Talvez a NVI explique um pouco melhor. A NVI, esse texto está assim: o que eu temia veio sobre mim, e o que receava me aconteceu. Hoje eu quero falar sobre o tema: e se o que mais tememos acontecer? Todos nós temos nossos medos. Quando eu falo medo, não são medos comuns. São aqueles medos terríveis que só de pensar nós já trememos, às vezes daquele friozinho na espinha,
Às vezes lágrimas dos olhos começam a sair quando pensamos naquilo que pode acontecer. Eu também tenho alguns desses medos. E eles são tão grandes que eu nem tenho coragem de verbalizá-los, mas apenas pensar para Deus sobre eles e pedir ao Senhor. Ele que conhece os nossos pensamentos, o Salmo 139, versículo 1 e 2 fala isso. Ele conhece os nossos pensamentos. E eu falo para o Senhor, Senhor, não permita. Eu nunca tive coragem de verbalizar. Então eu penso para ele, Senhor, não permita que isso aconteça. Já vivi situações e tragédias pessoais que antes que acontecessem, eu orava, Senhor, por favor, não permita que isso aconteça. Eu não vou aguentar viver essa situação que pode acontecer. E hoje eu lembro que houve situações que eu orei dessa maneira, que eu tinha medo, que estava apavorado com aquela possibilidade, e Deus foi tão generoso e não permitiu que aquilo acontecesse na minha vida. Mas outros medos que me assolavam tornaram-se realidade, e eu tive que conviver com aquela situação. Eu acredito que você que está ouvindo também já deve ter passado por isso, por medos que você tinha, e graças a Deus não aconteceu, mas com certeza você já passou por medos que você orava para que não acontecesse e acabou acontecendo. Mas sabe, hoje, andando com Jesus há tanto tempo, eu entendo que eu aprendi que essas situações que nós vivemos, mesmo quando elas acontecem, que não é o que nós queremos, trazem lições. Uma das lições que eu aprendi é que Deus criou a nós, seres humanos, com uma capacidade enorme de sentir a pancada, absorver aquilo, mas conseguir, assim, passar por aquilo. Quando ainda está na ameaça, surge o medo. Parece que nós não vamos conseguir passar por aquilo, mas sim, vamos conseguir. Vamos passar, e por pior que seja, Deus criou a cada um de nós, seres humanos, criados à sua imagem e semelhança, com uma capacidade enorme de vencermos os desafios. E para nós então, para você que um dia creu em Jesus, confessou Ele como Senhor, foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está nos caminhos de Jesus, essa capacidade de nós superarmos, caso alguns dos nossos medos se tornem realidade, ela multiplica-se. Lembro que diante da maior tragédia que eu já vivi, quando eu tive até que fazer terapia durante um tempo, a terapeuta que tinha valores cristãos, ela me disse algo que muitos anos depois continuou na minha mente. Ela disse, conheço uma pessoa que passou pelo que você está passando. Doeu, foi sofrido, parecia que o mundo tinha acabado. Mas, passado alguns anos, essa pessoa superou e hoje está bem. Só que a frase final dela é a frase que ficou mais na minha mente. Ela disse, e essa pessoa não era cristã, ela não tinha Jesus como seu Senhor e Salvador. Se ela conseguiu passar por isso e superar, imagina você que anda seguindo os passos de Jesus, que é habitado pelo Espírito Santo. É uma frase que ainda hoje toca em mim. Uma frase que eu vejo muitas verdades. Sim, por mais que seja sofrível, nada, absolutamente nada é capaz de derrubar um filho de Deus que é alicerçado no Senhor e na sua palavra. Você sabe que nós passamos, eu e minha família, um momento de dor, esse mês de março. No dia 1º, meu pai foi atropelado, ficou em coma, e nós todos os dias íamos lá, e a cada dia que nós chegávamos lá, parecia que as notícias eram piores, às vezes dava uma pequena melhora, mas muito pouco. A tendência maior era os médicos sempre diziam, olha, você sabe que é grave, que o pior pode acontecer. E eu lembro que no dia 16, quarta-feira, terça-feira da semana passada, recebemos uma ligação do hospital dizendo para nós irmos lá, com urgência.
E claro, ligações como essa a gente sempre imagina o pior. Mas mesmo assim eu fui ainda com uma esperança de que talvez fosse uma transferência de hospital, talvez fosse alguma outra notícia. E quando o médico começou a falar da história de que ele tinha tido uma nova parada cardíaca, que ele não tinha resistido e que tinha ido a óbito, aquilo que tanto medo, tanto eu como meus irmãos, nós tínhamos, aconteceu. Minha mãe, né? Nós tínhamos, aconteceu. Mas sabe, eu lembro que no passado, quando eu era mais jovem, eu dizia, eu não quero passar pela dor de perder um pai e uma mãe. Eu não vou aguentar. Eu nem sei o que eu vou fazer, eu nem sei como eu vou agir. E hoje, uma semana depois, apesar do sofrimento, apesar da dor que ainda existe, nós passamos com sofrimento, com choro. Quando eu vi o caixão do meu pai assim descer, foi um momento de muita tristeza, mas nós passamos e eu consegui ajudar meus irmãos, nós nos ajudamos também uns aos outros, minha mãe, e conseguimos passar por isso. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nos momentos de angústia. Salmo 46, versículo 1. E diz mais, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz, não sobreveia a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Então, eu quero terminar essa mensagem de hoje pedindo que você pense nos seus medos, enquanto eu penso nos meus medos. Os acontecimentos que você mais teme que aconteça, como eu temia em relação ao meu pai. E quando a gente pensa nisso, eu sei, eu estou pensando nos meus, como eu falei, eu não tenho nem coragem de verbalizar, mas quando eu penso nos meus medos, tá um friozinho, até lágrimas querem sair, quando a gente, assim, consegue pensar, mentalizar aquilo que nós não queremos que aconteça. Mas eu quero dizer para você que é bem provável que esse medo grande que eu tenho e que você tenha, talvez nunca venha acontecer. Talvez nunca venha acontecer. Talvez é algo mais criado por nossa cabeça. Muitos dos nossos medos, que às vezes nós sofremos tanto, que às vezes a gente fica sofrendo por algo que sequer aconteceu e talvez nunca vai acontecer, muitas vezes é algo da nossa cabeça. O Jó, provavelmente, ele tinha esses medos e no caso dele veio acontecer. Mas eu quero dizer para você, se acontecer, se esse seu medo, se esse meu medo vier a se tornar uma realidade, lembre-se, você e eu temos Jesus como nosso Senhor, Deus como nosso Pai. Somos habitados pelo Espírito Santo, que nos dá força para vencer todo e qualquer desafio, Nós passaremos por aquela situação. E quando essas situações vêm, sim, nós somos seres humanos frágeis, vulneráveis. Nós sofremos, nós sentimos a dor, nós choramos, faz parte da nossa condição humana. Mas sabe, Deus é tão poderoso, o teu Deus, o nosso Pai, é tão poderoso que Ele vai utilizar aquele mal, aquele sofrimento para nos aproximar ainda mais dEle e nos tornar mais parecidos com seu Filho Jesus. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, diz que Deus é o Deus de toda consolação, que Ele nos consola quando nós passamos por sofrimento, com a mesma consolação com que nós poderemos consolar outras pessoas que passem por situações semelhantes. Foi assim comigo. Tenho certeza que vai ser assim com você, caso esteja vivendo um momento de sofrimento. Aliás, foi assim também com Jesus. O livro de Hebreus, capítulo 5, diz o seguinte: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido por causa da sua reverência. Embora fosse filho,
Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna de todos os que lhe obedecem. E Deus o nomeou sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 5, de 7 a 10. Jesus, como nosso sacerdote, a Bíblia diz que ele passou por tudo que nós passamos. Possivelmente ele perdeu José quando ele ainda era adolescente, a Bíblia dá a entender isso. Quando ele ainda provavelmente nem realizava milagres naquela época, é bem provável. Ele mesmo passou pela morte, ele mesmo passou por situações muito difíceis, mas ele aprendeu com o sofrimento. Ele foi aperfeiçoado. Então, se Jesus passou por isso, imagina nós, que somos assim, filhos de Deus, por adoção, por acreditarmos nele. Então, quero dizer que mesmo que seja por pensamento, levemos esse medo grande que temos ao Senhor. Como seres humanos frágeis, pensamos ao nosso Pai que não permita que isso aconteça. Eu penso, tá, meu pensamento, eu penso, Senhor, não permita que esse meu medo venha acontecer. Mas no final da oração, sejamos como Jesus, nosso grande exemplo maior na vida. Terminemos nosso pedido repetindo as palavras do Senhor. Que seja feita a vontade do Senhor, meu Pai. Eu confio tanto em Ti que estou disposto a ver o Teu melhor na minha vida. E como diz Jesus lá em Mateus 7, 11, Deus sempre vai nos dar pães, Ele sempre vai nos dar, assim, ovo, Ele sempre vai nos dar aquilo que nós precisamos. Ele não vai nos dar um escorpião, Ele não vai nos dar uma cobra, Ele não vai nos dar pedra. Ele sempre vai nos dar o melhor. E quanto mais nós confiamos nele, e quanto mais nós esperamos da vontade dele, quanto mais nós aceitamos, inclusive, os desígnios dele em nossa vida, mais nós vamos vendo que a vontade dele para nós sempre é agradável. Que levemos nossos medos e temores ao único que é poderoso para nos livrar dele ou nos fortalecer. E Deus é poderoso para nos livrar dos nossos medos. Por isso podemos levar para Ele. Mas caso eles venham a se materializar, a acontecer, Ele é poderoso para nos fortalecer, caso o que mais tememos venha a acontecer. Que Deus, assim, abençoe a minha vida, abençoe a sua vida que está ouvindo, que se aquilo que mais tememos acontecer, nós possamos levar sempre diante do nosso Pai, tanto nos ama. Se você quer ter essa mensagem por escrito, é só entrar lá no portal igrejadecristo.net e você pode compartilhar com quem você quiser. Que nesta quarta-feira seja uma quarta-feira onde, a despeito do que estamos vivendo, a despeito do muito medo que nós estamos sentindo, com certeza vivemos momentos de medo. Levemos esse medo ao trono de Deus, aos pés do Todo-Poderoso, sabedores que Ele não permitirá jamais que passemos algo que nós não aguentamos. E caso nós passemos, Ele vai sempre nos fortalecer. Que Deus nos abençoe nesta quarta-feira. Lindo és meu mestre, lindo és meu mestre, lindo és meu mestre, Rei do céu da terra, ó homem Deus, Senhor Jesus, teu é o reino, é tua honra, és minha glória e minha luz, flores do campo, como sois tão lindas, sois o esplendor de prados mil, mas Cristo é
O Evangelho de Lucas, a parábola do semeador, parte 1. Quando uma multidão grande se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Lucas 8, 4 e 5. Os que estão à beira do caminho são os que ouviram, depois vem o diabo e tira-lhe a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Lucas 8, 12. Chegamos na parábola do semeador, contada a uma multidão na qual, com certeza, havia, no primeiro momento, os 4 tipos de solos, mas revelado seu significado apenas aos discípulos. Como já disse nessas minhas reflexões, a multidão contempla de longe, sem maior compromisso ou comprometimento. Os discípulos aproximam-se e por isso têm esse privilégio. Quanto mais nos aproximamos de Jesus e sua palavra, mais temos os olhos abertos para a realidade do governo de Deus. Jesus respondeu: a vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não veja, me ouvindo não entendam. Lucas 8, 10. Li a parábola nos 3 relatos, Mateus, Marcos e Lucas, para destacar algumas diferenças. Chamou-me a atenção que em Marcos, antes de contar a parábola, o Senhor Jesus diz: escutem, destacando a importância daquilo que contará. Essa história, como quase todas as parábolas do reino de Deus, mostra a natureza do governo de Deus sobre as pessoas. E quando temos os olhos abertos pelo Senhor, entendemos que no reino de Deus há 6 tipos de solos. 1. Representado pelos da beira do caminho. 2. Aqueles do solo rochoso. 3. Entre os espinhos. 4. O bom solo, que reproduz a 30 por 1. 5. O bom solo, que reproduz a 60 por 1. E, finalmente, 6. O bom solo, que reproduz a 100 por 1. Entender isso nos ajuda a compreender os diferentes graus de comprometimento das pessoas que estarão ao nosso redor. Pois, dos 6 solos, somente o primeiro são aqueles que nunca estarão conosco no culto de domingo de manhã. Todos os outros estarão, pelo menos por um tempo. O solo representado pela beira do caminho, o texto diz: a semente caiu, mas foi pisada e as aves do céu comeram. E na explicação, a razão é que o diabo, acusador no texto de Lucas, chamado de Satanás, adversário, no texto de Marcos, e maligno no texto de Mateus, vem, arrebata em Mateus, tira a palavra semeada em Marcos. Chama-me a atenção que esse tipo de solo ouve, mas tem um coração tão duro que logo a mensagem é girada. Parece que todos os demais solos representam pessoas que chegam a passar pelo crer, arrepender, confessar e até serem batizadas. Apenas alguns deles não permanecerão fiéis por muito tempo. O solo da beira do caminho possivelmente são as pessoas a quem compartilhamos o Evangelho. Oferecemos a oportunidade de conhecer o plano de salvação. Talvez até aceitem por algum tempo ouvir a respeito, mas para ali, pois logo Satanás tira a mensagem dos seus corações. O mundo religioso diria que tais pessoas são as predestinadas para a perdição, mas essa interpretação não vai ao encontro dos ensinos gerais da Bíblia. Consigo lembrar de várias pessoas assim, com quem cruzei, e falei de Jesus, e algumas delas hoje são falecidas, e nunca aceitaram. Eu tenho uma dúvida que gostaria que você, que lê essa reflexão, comentasse. Tal solo é representado por pessoas que nunca ouvirão o Evangelho ou por pessoas que em determinado momento poderão mudar? Isso é, os solos mostrados por Jesus representam pessoas que sempre ficarão naquela condição ou com o tempo poderão mudar e tornar-se bons solos? Futuramente vou dizer o que penso a respeito dessa questão.
Conhecer os 6 tipos de solos que representam a maneira como as pessoas reagem ao governo de Deus sobre as suas vidas nos ajuda a entender que o trabalho nosso é apenas semear e que todo o resto é entre a própria pessoa, representada pelo solo, e Deus. Ter essa consciência tirará de nós um peso ou responsabilidade que não nos pertence, qual seja a salvação das pessoas. Isto é entre elas e Deus, como bem relatado em outra parábola do Senhor. Jesus disse ainda: o reino de Deus é como o homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Marcos 4, 26 e 27. Ler e entender as parábolas do reino, especialmente as relatadas em Mateus 13, tem sido libertador para mim e evitado que eu me escandalize com a inconstância de muitas pessoas na igreja do Senhor. Boa leitura. Nós iremos ver o que João viu de Deus, a cidade santa. Verás um lugar de esplendor. Há um povo que preparando está e na graça vai caminhando. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Nossos olhos verão tudo belo que lá tem. Porém, melhor é com Cristo habitar. Eu vou, tu vais para Nova Jerusalém. Tudo aqui já está cumprindo, eu sei, a terra mostra o seu lamento. Virá, nosso grande Redentor. O ecoar ainda de uma voz que vai se calar em breve. Quem irá para Nova Jerusalém?